Essa é uma sessão muito importante, senador, porque esse instrumento de coleta do DNA e comparação entre o DNA colhido no local do crime e o DNA constante em bancos de dados retirados aí de várias fontes, mas principalmente de pessoas ou condenadas ou investigadas por crimes graves, tem gerado uma verdadeira revolução na investigação criminal. Se foi a impressão digital que revolucionou a investigação criminal no século XIX, no final do século XIX, com Bertillon e outros, é a prova do DNA que tem feito essa diferença nos tempos atuais. E aqui eu quero também cumprimentar todos os expositores, né, agradecer pela sua disponibilidade em virem aqui, fazerem suas exposições, foram todos brilhantes. O projeto de lei que foi apresentado pela senadora Leila, e eu estou tendo aqui a honra de relatá-lo, visa resolver algumas deficiências do nosso banco de DNA. Isso é o que eu já percebi na época do Ministério da Justiça e que foi me trazido na época e mesmo depois por várias pessoas da área da polícia científica. O primeiro é que ele é muito modesto, o nosso banco, o perfil de pessoas sujeitas a essa coleta. Veja que nós temos um comparativo que foi muito bem feito aqui pelo senhor Ronaldo, em que nós temos um banco de dados do Reino Unido de 6 milhões, banco de dados dos Estados Unidos de cerca de 20 milhões, enquanto o nosso banco não chega a 191 mil amostras. Então é muito limitado. Mas mesmo sendo muito limitado, quando houve uma aceleração na coleta do perfil genético, os resultados começaram a aparecer. E aqui foi mencionado o caso que é muito caro para nós lá do Paraná, da menina Raquel Genofre. E aqui, ela é uma menina pobre, família pobre, humilde. Saiu da escola pública dela para a casa dela. Isso foi em 2008, senador. E ela desapareceu no caminho. E aí, dias depois, o corpo dela apareceu na rodoviária, numa mala, um assassinato brutal. Eu, como residente em Curitiba, posso dizer, presenciei, a cidade parou. Por 30 dias, as pessoas estavam apavoradas de deixar os filhos irem na escola, porque tinha um assassino de criança solto. E a polícia, e aqui nós temos a perita Mariana, se dedicou para resolver esse crime. Como foi mencionado aqui, 250 pessoas, suspeitos, tiveram o DNA, o perfil genético recolhido, para comparar com o DNA que tinha sido coletado na maleta. Foram atrás de câmeras, foram atrás de testemunhas, não descobriram o crime, não descobriram o autor. E você imagina a dor de uma família, senador Petecão? Uma filha de 9 anos assassinada em 2008 e esse crime não é resolvido. E você pode pensar, senador Mourão, poxa, é um amigo, é um vizinho, é um estranho, alguém da família. Esse crime foi resolvido em 2019, através do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Porque na implementação do banco, foi coletado o perfil genético de um preso lá em Sorocaba, que era alguém que já estava preso por abuso de crianças. São Paulo, Sorocaba, São Paulo. Foi coletado esse perfil e colocado no banco de dados. E aí deu a correspondência. 11 anos depois, aquele crime foi solucionado. Se esse perfil tivesse sido inserido no banco lá atrás, em 2008, tinha sido resolvido no próprio mês, no próprio ano, em seguida. Isso para ilustrar as deficiências da nossa legislação. Recentemente, um assalto do crime organizado lá em Guarapuava, no Paraná, foi resolvido, foi identificado os autores através do perfil genético, de inserção no banco. Então, esse banco tem um enorme potencial, mas hoje ele é subaproveitado. Claro que existe aí uma preocupação com com uma eventual decisão do Supremo, mas essa casa, com todo respeito, não é dependente do Supremo Tribunal Federal. Nós respeitamos a instituição, mas nós não podemos ficar esperando para tomar uma decisão por conta de um recurso pendente há anos no Supremo Tribunal Federal. Nós estaríamos nos rebaixando, já que nós temos aqui uma autonomia própria.
O que é o projeto de lei? Ele apenas amplia condenados para crimes dolosos, e aqui eu vou tomar a liberdade de divergir, a gente não pode esperar o trânsito em julgado, porque o trânsito em julgado no Brasil, pelas construções da legislação, leva décadas, e aqui sim é que nós acabamos sendo uma seletividade perversa, porque só quem consegue levar esses processos por décadas são criminosos de colarinho branco, não são aqueles normalmente envolvidos em crimes de outra natureza, que não têm tanto acesso à justiça. E o projeto também resolve uma falha essencial que existe hoje na legislação, que prevê que o perito tem que extrair o perfil genético lá no presídio daqueles condenados ou da pessoa submetida. E o Brasil não tem número de peritos suficientes para fazer isso. É literalmente impossível. É uma coisa pequena, mas se for mantida a exigência do perito, inviabiliza a aplicação da lei. Por isso que é importante ali ter um agente treinado para fazer isso. E claro, o agente treinado, e aqui vamos deixar claro o que é. É passar um cotonete na boca do preso, tirar as células da mucosa, colocar num tubo e recolher esse tubo. Isso vai ser inserido no banco de dados. Se houver uma correspondência num caso específico, aí vai entrar o perito para fazer o laudo. E se tiver qualquer dúvida sobre a integridade daquele material que foi colhido do presídio, é só repetir a prova. Aí sim por um perito. Então isso não tem também nenhum problema. Agora o que a gente colocou também no projeto, que a meu ver é essencialmente importante? Para casos de crimes praticados com extrema violência, crimes sexuais, estupro, assassinatos, e aqui nós estamos falando tanto de homicídio como feminicídio, crime organizado, organizações armadas. Para deixar muito claro, nós precisamos nos preocupar com essas organizações violentas, principalmente. Nesses casos, se a pessoa for indiciada na polícia, presa em flagrante ou presa preventivamente, se colhe o perfil genético e se insere no banco de dados. Para os demais crimes, só no caso de condenação. Mas para esses, porque nós precisamos dessas informações com urgência no banco de dados, não só para elucidar esses crimes, mas também, como o banco muitas vezes revela, exonerar inocentes que foram eventualmente incriminados por outras provas, mas não com a mesma técnica e com a mesma precisão do que o banco de DNA. Para esses crimes, nós precisamos colocar isso de uma maneira mais rápida, e esperar uma condenação não é razoável. Então, aqui, eu na verdade não tenho perguntas, só tenho elogios à exposição de todos, mas quis fazer uma reflexão aqui sobre o projeto. E aqui eu diria, senador Petecão, esse é um projeto essencialmente importante para essa Comissão de Segurança, para a gente modernizar a investigação criminal no Brasil, para a gente aumentar a taxa de resolução de crimes violentos, inclusive esses crimes bárbaros que aconteceram hoje na escola, nessas escolas, lá em Blumenau, o indivíduo que cometeu aqueles crimes, ele acabou se entregando. Mas se ele não tivesse se entregado, eu tenho certeza que a prova do DNA teria um papel importante. Foi mencionado aqui também o caso do 8 de janeiro, a prova está sendo utilizada lá. E aqui eu faria uma reflexão ao Ministério da Justiça. Eu até compreendo o argumento dos vestígios, da importância de investir na coleta dos vestígios e no exame dos vestígios. Mas a lei não impede isso. A lei vai ser executada. E aí o Ministério da Justiça, que tem um orçamento específico, vai definir quais são as prioridades. Agora, a importância de ter isso em abstrato, previsto na lei da possibilidade, é essencial. E, particularmente nesses casos de crimes bárbaros, é essencial que seja coletado o perfil genético já no momento inicial do indiciamento, da prisão preventiva ou da prisão em flagrante, para que a gente possa prevenir novos crimes e tenha uma justiça realizada com muito mais segurança. São essas as considerações, senador Cajuru, que eu gostaria de fazer sobre o projeto, reiterando aqui os meus agradecimentos e meus elogios a todos os expositores dessa sessão.